Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Alan, trazendo para vocês a continuação daquele nosso aulão básico de Illustrator, ensinando para vocês as ferramentas mais importantes desse programa maravilhoso e que nos ajuda nas nossas criações tão especiais. Para quem não estava na aula anterior, eu dei uma introdução geral a todas as janelas e a área de trabalho do Illustrator e aquilo que compõe o nosso visual. Na aula de hoje, eu vou estar ensinando vocês as principais ferramentas que facilitam demais a nossa produção cotidiana e a nossa rotina de trabalho. Só dando aquela recapitulada básica, nós vamos aqui no Criar. Vamos definir o tamanho do nosso quadro, a largura, a altura, ajustar a orientação, eu estou colocando aqui para paisagem. Definir o tipo de medida, eu vou deixar em pixel mesmo, porque para essa aula não faz diferença. E as cores e a qualidade da imagem. Vamos dar um criar e ele vai abrir aqui para a gente a nossa folha em branco. Vamos lá, pessoal. O Illustrator ele tem uma infinidade grande de ferramentas. São muitas ferramentas que facilitam demais o nosso trabalho. Ferramentas que ele possui e a gente nem chega a utilizar, porque acontece que muitas têm um uso muito específico e não se aplica a todos os tipos de trabalho. Para cada trabalho você vai precisar de uma ferramenta diferente. Só para ilustrar, eu vou discorrer sobre as ferramentas do topo até aqui na parte do gradiente. São as ferramentas que a gente de fato vai estar utilizando para poder trabalhar. Para fazer uma ilustração rápida, eu vou desenhar um quadrado e vou fazer algumas cópias desse quadrado. Então, vamos começar da seguinte forma. Esse quadrado, no momento, ele é um objeto individual, ou seja, cada quadrado está solto no meu espaço de trabalho. Eu vou selecionar todos eles e vou dar um agrupar. Você pode fazer esse agrupar clicando com o botão direito e indo em agrupar, ou você pode dar um Ctrl G no seu teclado com os objetos selecionados. Nós temos dois tipos de ferramenta de seleção no Illustrator. Nós temos a seleção geral, que é essa setinha preta aqui na minha tela, e nós temos a seleção direta, que é ilustrada por essa setinha branca com contorno preto. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: com a seleção geral, se eu tenho esse agrupamento e eu clico em qualquer um dos objetos, ele vai selecionar para mim o agrupamento. Nada mais nada menos, essa ferramenta seleciona o objeto inteiro, completo. Se eu uso a seleção direta, ao clicar em um objeto, ela seleciona para mim este único objeto, ainda que ele faça parte de um agrupamento. Ou seja, se eu arrastar esse objeto para cima sozinho e depois com a seleção geral selecionar um outro objeto que não aquele que eu mexi, ele vai fazer a seleção para mim do grupo inteiro. Da mesma forma que, se eu tenho apenas um quadrado aqui na minha tela e eu pego a seleção direta me permite ter acesso às linhas que compõem esse objeto. Vou colocar ele aqui em contorno para vocês visualizarem melhor. Eu tenho acesso às linhas, ou seja, eu posso deletar a interseção entre um objeto e outro, entre um ponto e outro. E eu posso selecionar as âncoras e deletar uma dessas âncoras, o que vai fazer com que sejam também deletadas as linhas que estão conectadas a essa âncora. Alan, o que é âncora, meu querido? Eu estou começando agora. Âncora, pessoal, são todos os pontos que formam o seu objeto. Para quem não sabe, o Illustrator trabalha com um sistema de gráfico, ou seja, ele trabalha com posições em X e Y. Esses pontos de âncora são os pontos inseridos em um gráfico. Então, por exemplo, eu tenho o eixo Y e eu tenho o eixo X.
O Illustrator, para fazer o desenho, ele posiciona pontos dentro desse gráfico e interliga esses pontos conforme os nossos comandos para formar esse objeto. Então, nada mais, nada menos que você tem um plano cartesiano desenhando os seus objetos. Agora vamos para as próximas ferramentas. Uma ferramenta muito utilizada aqui no Illustrator e que também precisa de uma aula inteira para ela posteriormente é a ferramenta caneta. A ferramenta caneta nada mais é do que a ferramenta que nos permite criar desenhos praticamente que a mão livre dentro do Illustrator. Você consegue criar formas e formatos de acordo com a sua vontade, simplesmente fazendo a composição da linha. Você selecionando a caneta aqui na tela, à esquerda, terceira ferramenta, ou apertando a letra P no seu teclado, você tem acesso à caneta. Umas funções simples da caneta que eu já posso ilustrar para vocês é: quando você clica com a caneta, você tem um movimento livre. Se você segurar o Shift no seu teclado, ele sempre vai mexer os pontos do seu desenho em ângulos de 45 graus, ou seja, ângulos praticamente retos, vai manter um alinhamento para o seu desenho. Então, se você fez um ponto aqui e quer fazer uma linha reta, você vai segurar o Shift e essa linha vai ser traçada de forma contínua na sua tela. Da mesma forma que se você quiser fazer uma linha na diagonal aqui, você segura o Shift e ele vai fazer essa linha na diagonal de forma precisa para você, sem ficar um objeto torto ou irregular. Após a ferramenta caneta, eu tenho a ferramenta curvatura, que é bem similar à ferramenta caneta. A única diferença é que ao criar pontos, eu estou produzindo curvas. Então, o que acontece? Eu clico na minha tela e eu criei um ponto. Ao clicar de novo, eu vou criar um novo ponto. Porém, ao criar este novo ponto e mover o meu mouse, ele vai desenhar uma curva de acordo com o movimento que eu estou fazendo. Porque o objetivo dessa ferramenta é te ajudar no desenho de curvaturas. Próxima ferramenta são as nossas preciosas formas dentro do Illustrator. As formas elas têm comportamentos similares. Eu vou ilustrar apenas uma e através da ferramenta que eu vou ilustrar, vocês podem aplicar o mesmo conceito para todas as outras. Então vamos pegar aqui a elipse. Com a elipse selecionada, se eu clicar em qualquer lugar da minha tela e arrastar, ele vai fazer o desenho a partir daquele ponto e vai começar a formar a elipse para mim. Se eu não apertar nenhum botão do meu teclado, eu vou ter estas formas irregulares, ou seja, são elipses de diversos tamanhos, larguras e alturas. A partir do momento que eu seguro o Shift do meu teclado, eu tenho um círculo, ou seja, ele vai desenhar proporcionalmente, fazendo um objeto com a mesma largura, com a mesma altura, fazendo um círculo perfeito. Se eu seguro o Alt, ele vai desenhar para mim a partir do ponto que eu cliquei proporcionalmente para ambos os lados, ou seja, esse objeto ele rotaciona no mesmo eixo, mantendo a posição inicial a qual foi definida. Se eu seguro o Shift e o Alt, eu faço um círculo a partir daquele ponto central que eu defini na hora que eu cliquei na tela. De todas essas ferramentas de forma, tem uma aqui que ela tem um comportamento um pouco diferente das outras. Ferramenta estrela, eu posso, através de comando no meu teclado, definir o tipo de estrela que eu quero desenhar. Então, a estrela padrão é essa, a estrela de 5 pontas, que é a nossa famosa estrela de Natal, aquela que você põe na árvore todo final de ano, certo?
Porém, se você seleciona a estrela e ao clicar, antes de soltar o botão do mouse, segurando o botão do mouse, você mexer nas setas direcionais para cima e para baixo do seu computador, você adiciona ou você remove pontos sem que seja necessário entrar nas configurações da ferramenta. Ou seja, você faz isso de uma forma muito mais prática e rápida. Essas são apenas dicas que eu estou dando para vocês que estão começando com as ferramentas do Illustrator. A próxima ferramenta da nossa ferramenta é o pincel. O pincel nada mais é do que um pincel. Ele simula de fato um pincel da vida real, um pincel artístico para quem gosta de desenhar. E você seleciona o pincel, seleciona uma cor aqui na caixa de preenchimento ou aqui no campo de amostras e você literalmente faz um traço na sua tela e quando você termina ele vai fazer um reajuste desse traço. Porque enquanto você está desenhando, né, você está criando um caminho para que o Illustrator te faça uma leitura. Quando você finaliza, ele reajusta este caminho da melhor forma possível dentro das possibilidades dele. E ele também atualiza essa imagem, né, dando uma imagem mais renderizada para a gente, uma imagem de altíssima qualidade. Qual é a questão da ferramenta pincel? A ferramenta pincel é uma ferramenta que tem uma quantidade de personalizações muito grande. Então você tem uma capacidade de personalizar essa ferramenta de uma forma muito gigantesca. Clicando com o botão direito na tela, desculpa, eu estou confundindo com o Photoshop. Aqui na janela você tem um painel chamado pincéis. Quando você abre esse painel de pincéis, você tem aqui os tipos de pincel que você gostaria de utilizar. Eles têm diferentes texturas de acordo com aquilo que você escolhe. Você pode definir a espessura através aqui do traçado e deixar esse pincel mais grosso, ou seja, você tem de fato ilustrações que vocês podem criar com esse pincel, efeitos que vocês podem fazer na arte de vocês. Isso aqui, se bem utilizado, facilita demais e cria padrões absurdamente incríveis. E aqui você tem uma caixa de pré-definições de pincéis. Ó. Se você, com a caixa de pincéis abertas, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ao clicar você tem caixas de pincéis. E quando você clica em uma dessas caixas, ele abre novos campos com os menus. E quando você seleciona uma dessas categorias, ele abre novos desenhos de pincéis para vocês. Então, esses novos desenhos de pincéis, eles fazem desenhos personalizados dentro do Illustrator, com texturas personalizadas, jeitos personalizados, uma infinidade de possibilidades. Pincéis é um assunto que pode ser abordado também numa aula sobre caricatura ou sobre desenho artístico dentro do Illustrator. Nós temos a ferramenta texto. A ferramenta texto ela é o que é, ela é a ferramenta de texto. Você define da seguinte forma: você pode tanto clicar aqui quanto apertar a letra T no seu teclado. Apertando a letra T, você tem esse desenho do início de um parágrafo. Você pode começar o texto de duas formas. Você pode simplesmente clicar na tela e você vai ter uma linha digitável e você pode digitar nessa linha infinitamente até onde o Illustrator te permite chegar. Ou você pode, após apertar a letra T, clicar e arrastar, fazendo uma caixa de texto. E dentro dessa caixa de texto você vai ter um espaço delimitado onde você pode configurar o seu parágrafo. Você pode diagramar o seu texto. A caixa de texto aqui na lateral ela é muito utilizada. Após você criar o seu texto, você tem todas as opções aqui de configuração. Então, na aba de caractere, você pode escolher a fonte. E após escolher a fonte, você pode definir o tamanho. Nessa primeira caixa aqui, você define o tamanho da sua fonte. Na caixa ao lado, você define as entrelinhas do seu texto.
Ou seja, caso o seu texto tenha mais de 2 linhas, você consegue definir as distâncias entre as linhas, o espaçamento entre elas. Existem outras ferramentas aqui nesta caixa que eu vou explicar de uma forma mais detalhada posteriormente, como kerning e tracking de fontes, e outras ferramentas de edição que ajudam na nossa composição. Aqui você tem, abaixo da ferramenta de texto, você tem as ferramentas girar, dimensionar, refletir e inclinar. São ferramentas de edição para com determinadas funções e aplicações dentro daquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, eu faço um quadrado no Illustrator e eu quero rotacionar esse objeto. Eu seleciono a ferramenta girar, eu escolho um ponto central, um eixo, porque a partir do momento que eu clicar na tela, o meu objeto ele vai rotacionar a partir daquele eixo. Então, esse pontinho azul que vocês estão vendo no canto direito do meu quadrado é o ponto ao qual ele vai usar como âncora para poder fazer essa rotação. Você pode fazer essa rotação de forma rápida apertando a letra R no teclado. Então eu aperto a letra R e seleciono o meu ponto de âncora. Você também pode fazer uma rotação personalizada com medidas específicas. Se você apertar a letra R, segurar o Alt no teclado e clicar. Quando você clica, você abre segura o Alt e clica, você abre esse painel e nesse painel você consegue definir a angulação com a qual que você quer que o objeto gire dentro do eixo que você criou. E dentro desse painel você também tem a opção de copiar, ou seja, você não vai rotacionar o objeto original, você vai rotacionar uma cópia daquele objeto. Então você vai ter dois objetos, um objeto na posição inicial e um objeto rotacionado com aquilo que você definiu. Você tem a ferramenta de escala, que seria o atalho S no seu teclado, e funciona da mesma forma. Você seleciona um ponto e a partir desse ponto você escala o seu objeto. Tem que estar com o objeto selecionado, né, gente? Gafes acontecem. Você aperta a letra S, seleciona um ponto e a partir desse ponto você escala o seu objeto. Você basicamente modifica toda a estrutura, o tamanho, a altura dele de acordo com aquilo que você está fazendo com o mouse. Se você selecionar o objeto, apertar o S, segurar o Alt e clicar, você também abre a caixa de dimensionamento, onde você pode definir um dimensionamento uniforme, ou seja, ele vai ser aumentado ou diminuído proporcionalmente de acordo com o cálculo de porcentagem, ou não uniforme, onde você pode definir valores específicos para horizontal e para vertical. Uma opção importante dentro da caixa de escala é dimensionar cantos e dimensionar traçados. O que isso significa? Dimensionar cantos significa que o Illustrator vai redimensionar esse objeto caso eu faça uma borda arredondada sem interferir nesse formato. Da mesma forma que se eu for dimensionar um objeto composto por traços, ele vai redimensionar esse objeto sem que a proporção desse traço seja danificada. Eu também tenho as ferramentas refletir e inclinar. A ferramenta refletir, ela espelha o seu objeto, letra O no teclado, você seleciona também um ponto específico para o qual você quer que seja usado como referência, clica em qualquer ponto da sua tela e arrasta. Ao arrastar, você vai começar a fazer movimentos, é quase como uma rotação, mas a questão é que o seu objeto está sendo espelhado. A diferença da rotação para o refletir é que na rotação o seu objeto vai rotacionar sem sofrer uma mudança visual nele. No refletir, por mais que pareça que ele esteja rotacionando, ele está sendo refletido, ou seja, um texto, por exemplo, ele vai ficar de trás para frente. Se eu escrevo aqui vídeo e rotaciono, eu estou rotacionando a palavra, ou seja, eu tenho aqui uma palavra de ponta cabeça. Se eu seleciono essa imagem e faço a reflexão dele, se eu faço ele refletir,
eu tenho um objeto não apenas rotacionado, mas refletido. Agora o meu texto está escrito de trás para frente, literalmente. Depois do refletir, eu tenho a ferramenta inclinar. A ferramenta inclinar, o que ela faz? Ela inclina o seu objeto, literalmente. Você seleciona um ponto de âncora e com o ponto de âncora selecionado, você arrasta para a forma com que você quer que seu objeto seja inclinado. E ele sempre vai inclinar a partir do ponto selecionado. É uma ferramenta muito interessante para criar alguns efeitos. Desde efeitos de sombra até alguns efeitos 3D, dependendo da aplicação para qual você vai utilizar. Eu tenho a ferramenta borracha e a ferramenta tesoura, que basicamente servem para apagar ou recortar objetos desenhados dentro do Illustrator. Eu tenho a ferramenta construtora de formas, eu vou fazer um vídeo específico sobre ela, pessoal, porque ela é uma ferramenta muito utilizada na criação de logotipos. E aqui eu tenho a ferramenta gradiente. A ferramenta gradiente é um tipo de coloração, né? Aqui eu tenho uma cor sólida selecionada dentro da caixa de amostras, que me permite vários tipos de cores. Ao mesmo tempo, eu tenho a caixa de gradiente, que quando eu aplico um gradiente no objeto, eu tenho uma graduação de uma cor para outra cor. E com a ferramenta gradiente selecionada, eu posso editar esse gradiente sem que seja necessário que eu edite ele na caixa de transformação. Eu tenho a caixa aqui do gradiente, que seria essa, onde eu consigo definir se eu quero um gradiente linear, radial ou angular. Porém, eu também, através da ferramenta gradiente, eu consigo fazer o ajuste desse gradiente manualmente. Então, eu posso mexer aqui na posição das cores, posso mexer na posição dessa barra, posso redesenhá-la se eu clicar num espaço neutro da tela. Ele vai redesenhar esse gradiente para mim. E depois de confeccionado, eu posso vir aqui numa das pontas e posso rotacionar esse gradiente da forma que melhor me agrada, conforme o objetivo do meu desenho. Eu tenho a ferramenta conta-gotas, que faz a cópia de atributos de objetos. Então faz de conta que eu tenho dois quadrados, um quadrado inteiro preto e um quadrado com gradiente. Se eu selecionar esse quadrado inteiro preto, apertar aqui no meu conta-gotas ou a minha letra I no teclado, em cima do objeto com gradiente, eu vou ter dois objetos com gradiente. Lembrando que, no caso do gradiente, o meu objeto ele não copia as definições angulares do gradiente, ele copia apenas o atributo de preenchimento do gradiente. Por hoje é isso. Essas são as principais ferramentas que a gente tem aqui dentro e qual a função específica de cada uma. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e se isso tem te ajudado, deixa o seu like aí embaixo. Comenta aquilo que você gostaria de estar aprendendo nos próximos dias. Se inscreve no canal para os vídeos que ainda vão sair, os tutoriais que ainda vão ser liberados sobre Illustrator e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!